Se coloque de pé, abra a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Nós estamos no projeto O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Nas mensagens anteriores, nós vimos um grande milagre em que um cego de nascença recebe visão e uma grande libertação. Com isso, Jesus é acusado de ser o maioral dos demônios, o dono da casa. Eles quase acertaram. Ele não é o Beelzebul, o maioral da casa, o Senhor das moscas. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o todo-poderoso, possuidor dos céus e da terra. Ou seja, ele é dono dos céus e da terra. Ele é dono da casa. E hoje nós vamos falar sobre o que é isso. Diga comigo, o que é isso? Uma doutrina nova. Diga, uma doutrina nova. Vamos começar lendo o texto e em seguida vamos meditar um tema tão importante. Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem, com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, ó, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, o que é isto? Diga comigo, o que é isto? Que nova doutrina é essa? Diga comigo, que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Podeis tomar assento? É um texto muito conhecido, está no primeiro capítulo do livro de Marcos, e fala ali sobre uma libertação, uma cura. O texto é tão importante porque revela o que é isso. Poucos momentos na Bíblia nós vamos ver esta palavra, o que é isso. Diga de novo, o que é isso? Por exemplo, maná, quando Deus envia o pão do céu, o maná significa o que é isso? Algo que nunca tinha acontecido. E eles perguntam, o que é isso? Era o pão de Deus, o maná. O que é isso? O pão que Deus deu ao seu povo no deserto. E aqui, novamente, logo depois de Jesus fazer milagres extraordinários, se revelar como o eu sou, o bom pastor, eu sou a porta, ele se revela como eu sou o Criador, criando olhos em um cego de nascença, libertando uma pessoa. Diz a palavra, que é isso? Que nova doutrina é essa? O texto, ele enfatiza bem que Jesus foi ali ensinar. E eu volto a perguntar, quantos estão aqui para aprender? Quantos estão aqui para aprender a palavra de Deus? Jesus não ensinava como uma pessoa qualquer, como um escriba, como alguém que tinha estudado a palavra. Ele ensinava com poder e autoridade. Tudo que ele ensinava, ele vivia, como nós temos ressaltado. Ele ensinou no Sermão da Montanha, ore pelos inimigos. Ele desce do Sermão da Montanha, e a primeira coisa que pede é um centurião, pede oração. E ele ora, e ele atende o pedido de um centurião, um romano, um inimigo. O chefe de um exército inimigo. O que ele ensina, ele prega. Ele ensinou aos seus discípulos quando enviou. Entre na cidade e quem te receber, pouse naquela casa e dê paz. Se não te receberem, bata ao pó. Mas quando te receberem, não fique saindo de uma casa a outra. E nós vimos por que Jesus, ele estava sempre na casa de Marta, Maria e Lázaro. Porque eles receberam Jesus. Provavelmente, como nós já vimos, pela localização, pela distância, pela insignificância da cidade, Jesus estava passando, mas quando viram Jesus, conheceram Jesus, o reconheceram,
e fizeram questão de que Jesus pousasse na sua casa. E Jesus pousou ali. E do começo ao final do ministério de Jesus, Jesus ensinou aos seus discípulos não ficarem pulando de casa em casa, mas a primeira que abrisse a sua porta e os recebessem, que eles ali mantivessem durante todo o tempo. Por isso, toda vez que Jesus subia a Jerusalém, ele parava ali. Não é porque era um lugar importante, estratégico, mas porque foi uma porta que se abriu. Os discípulos, eles não paravam por lá. Eles iam direto a Jerusalém. Então nós estamos vendo que ele ensina, entrou em Cafarnaum e logo no sábado, um dia importante de ensino, de descansar, confiar, de aprender, de viver, uma mudança de vida. Indo ele à sinagoga, ali ensinava. Temos que ensinar. A principal característica, dom e ministério de todo cristão é ensinar. Este é o principal chamado que nós devemos exercer, e todos os cristãos. E maravilhava-se da sua doutrina, ou seja, do seu ensino, dos seus princípios, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, não é um texto antigo, sagrado, que ele lia e explicava, mas ele vivia o que pregava. E estava na sinagoga deles um homem. Eu acho interessante essa palavra, estava na sinagoga deles. Ou seja, não era a sinagoga de Jesus. Há muitas sinagogas que são deles, mas não é de Deus. Lá em Apocalipse até fala que uma sinagoga, uma das igrejas da Ásia, tinha o trono de Satanás. Jesus não estava dentro, estava do lado de fora. Ou seja, há sinagogas que são deles, que não é de Deus. Há igrejas que são dos homens, não de Deus. Mas a principal pergunta é: você é a habitação de Deus? Deus habita em nós? Nós somos casa de Deus? O Espírito de Deus habita em nós? Ou nós somos deste mundo? Versículo 24, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno. Ou seja, um espírito imundo começa a clamar no meio do ensino. E ele diz: vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Israel. Ou seja, um espírito imundo sabe que Jesus Cristo é santo, é o Santo de Deus. E ele bem sabe quem ele é e o que ele veio fazer. Ele veio destruir, desfazer as obras do inimigo. E respondendo Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. É o começo do ministério de Jesus. E Jesus, ele não quer se revelar e ele não quer trazer revelação do reino. Ele simplesmente está dizendo: arrependemos porque o reino é chegado. Ele envia os 12, ele envia os 70, e eles vão anunciando o evangelho do reino. Arrependei-vos porque o reino está próximo, porque o reino é chegado. Arrependei-vos, e eles iam libertando e curando. Essa era a mensagem e esse era o propósito. Arrependimento, porque o reino é chegado. Mudança de mente e libertar e curar as pessoas. Este deve ser o chamado de todo discípulo de Jesus. Este deve ser o chamado. Esta é a mensagem e este é o propósito. Anunciar o evangelho do reino. Libertar e curar. Eles bem sabem, o espírito imundo sabe quem ele é. Sabe que ele é santo, o santo de Deus, e que ele veio não só para as ovelhas perdidas do Pai. Que ele não veio simplesmente morrer e nascer de novo, mas ele veio desfazer as obras do inimigo. Ele veio trazer para a luz e desfazer as obras do inimigo. Porque enquanto estão ocultas, estão nas trevas, no ocultismo, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém entende, não há libertação e nem cura. Mas ele veio trazer para a luz, para desfazer. Tanto é que nós estamos falando, e nas mensagens anteriores falamos muito sobre a questão de cura. Muitas vezes pensamos que precisamos de cura, mas a revelação mostra que precisamos de libertação. Eu acho que já ficou bem claro isso. Bem claro. Muitas vezes olhamos e falamos: é cego, precisa de cura. Às vezes olhamos e achamos que é um problema natural. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não existe problema natural. Não existe problema natural. Não tem como. Nós somos espírito. E todo problema tem a sua raiz no espírito. Pode se manifestar na alma e no corpo. Mas a raiz sempre é espiritual. As pessoas olham e dizem: mas cadê os demônios? Porque há 20, 30 anos atrás, era impossível ter um culto de adoração e não manifestar demônios.
que aconteceu com eles? Aonde eles estão? Eles não agem mais? O que está acontecendo? Não, é que está faltando entendimento. Está faltando discernimento. Está faltando revelação. Tanto é que quando Jesus foi orar por aquela pessoa muda, Jesus não perguntou o nome do demônio. Jesus sabia que não era cura, era libertação. Não tinha como, aquele espírito imundo era mudo, ele nunca iria falar o seu nome. Ou seja, um sistema religioso nunca ia libertar aquela pessoa. Mas Jesus sabia que não era cura, era libertação. Que não era um sistema religioso, era revelação. Como é que ele sabia que era um espírito mudo? A Bíblia fala de espírito mudo e cego. A Bíblia fala de espírito imundo. Fala de espírito de enfermidade. Mas a gente, com a razão e com a ciência, a gente naturalizou tudo. Há 20, 30 anos atrás, tudo era demônio. Irmão, eu vou te falar, tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Não adianta você racionalizar, não adianta querer usar a ciência e a razão. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não tem como. Ok? É óbvio que nós estamos em uma mensagem de ensino, mas apesar de ser de ensino, não dá para ser profundo pela questão do tempo, para eu te falar sobre a questão física da alma e do espírito. Não temos tempo para isso. Mas eu acho que tem como você crer. Eu acho que tem como você abrir a sua mente e seu coração para a verdadeira palavra de Deus. Porque vocês estão percebendo que os demônios existem. Eles agem. E deixa eu te falar uma coisa, não diminuiu os números de demônios. Deixa eu te explicar. A Bíblia fala que nesses dias, muito mais demônios do que antes. Ou seja, não é que acabou os demônios ou eles não agem mais. Hoje tem muito mais demônios e eles agem muito mais do que antes. É bíblico. A Bíblia fala que as portas do abismo estão se abrindo e que muitos demônios, príncipes de demônios, estão sendo liberados. Então, irmão, ou você vive o verdadeiro evangelho, ou você vai ser enganado. Como nós vamos ver, como nós vemos, pessoas que estavam na igreja há anos na sinagoga, mas estavam endemoniados e doentes. Não, mas é só uma doença. Não tem explicação. Ele tinha que, ele passava mal, convulsionava. Imagine isso há 2000 anos atrás. Não tinha explicação. Hoje a ciência explica. Trata. Então, não podemos naturalizar as coisas não são naturais. Não são. Vamos ver pessoas que passaram 12 anos perdendo sangue, morrendo. Pessoas que ficaram 18 anos com dores, todo travado, encurvado. A mulher encurvada. Ou nós vamos viver a palavra ou nós vamos normalizar. Doença é normal. Depressão é normal. A família destruída é normal. Miséria é normal. Ou nós começamos a entender essas coisas, ou nós só vamos sofrer ainda mais. Quantos querem sofrer, digam amém. Ou seja, só a verdade pode libertar. A razão não vai te libertar. A ciência não vai melhorar a sua vida. E o meu povo sofre por falta de conhecimento. A Bíblia, ela é especialista nisso, porque Deus criou todas as coisas e a Bíblia fala sobre a criação. Como Deus cria do nada e como Deus cria a partir da matéria. Então é só nós olharmos o texto que nós vamos ver, não é na ciência, mas é na Bíblia, falando como que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Ok? Tem textos para serem lidos e meditados. E que explicam claramente e muito melhor do que a razão e a ciência. Ok? Porque nós vamos ver com aquele que realmente criou. Que criou e sabe como criou e sabe explicar. Ok? Então tem duas criações. A primeira criação é quando Deus cria todas as coisas a partir do nada. Então a terra foi criada junto com o universo. E a princípio, como diz no livro de Jó, foi criada para os anjos. E os anjos estavam aqui. Havia uma criação, os anjos estavam aqui e vemos grandes animais. Por quê? Porque os anjos são grandes. Ok? O homem monta num cavalo. Mas havia dinossauros. A ciência mostra. Então, na primeira criação, a terra foi criada a princípio, e aqui estavam os anjos, e havia grandes animais.
E existia até animais da caverna, que parecem com o homem, mas não é o homem. Porque uma coisa é a criação do nada, a primeira criação, e os anjos, e depois, com a rebelião de Lúcifer, tem o primeiro dilúvio. Nós vemos no primeiro versículo de Gênesis, e no versículo 9, que a terra estava toda coberta com água. Ou seja, quando você vai no original e pergunta o que significa a terra toda coberta de água, dilúvio. Ou seja, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 9, está falando de um dilúvio. E esse dilúvio aconteceu pelo julgamento de Lúcifer e os anjos. E a terra sofreu o primeiro dilúvio, o primeiro julgamento dos anjos, caídos com Lúcifer. Mas mais à frente, não sei quantos séculos, ou se houve alguma eternidade, porque não havia tempo, Deus vai reconstruir a terra, e agora não para os anjos, mas para o homem. É a segunda criação, mas a primeira foi destruída. E nós vemos anjos caídos, nós vemos criaturas gigantescas, monstruosas para nós. Mas Deus reconstrói a terra, coloca o homem, e nós sabemos que o homem também se rebela contra Deus. Não foi simplesmente comer uma fruta, mas o homem desobedece, se torna independente de Deus. E por causa desse pecado, a independência de Deus, o homem vai viver a sua própria vida. E aí vem as consequências. A primeira queda é a desobediência e se tornar independente. Eu não preciso de Deus. Então você vai trabalhar a terra e você vai sentir a dor. Mas aí vem a desgraça. Porque o salário do pecado é a morte. E aí a morte na família. Caim mata Abel. Depois nós vemos a terceira desgraça. A rebelião do homem está acontecendo. Depois disso nós vemos o homem, pela primeira vez, tendo duas mulheres. Diz que esse homem tomou duas mulheres, uma como mulher e uma como amante. E este homem também matou um jovem, porque ele pisou no pé. E aí vem a quarta, aonde diz que os filhos de Deus, os anjos, junto com os filhos dos homens, as mulheres bonitas, tiveram relação. Para você, que muitas vezes não ouviu, pode achar que isso é loucura. Mas isso tem textos bíblicos, tem teoria, tem grandes cristãos da história, tanto patriarcas, católicos, da Idade Média e hoje. E é só você olhar a história no mundo. Qualquer cultura que você olhar vai falar sobre isso. Pode ser que você nunca viu isso, mas eu já atendi mulheres que eram visitadas à noite por espíritos e tinham relações com elas. Então, quando fala que os filhos de Deus, os anjos caídos, com as filhas das mulheres, tiveram relação e nasceram os gigantes, e eles eram uma mistura da carne e do espírito, eles não eram nem 100% carne, nem 100% espírito, era uma mistura do espiritual com o natural, a matéria. Nasceu os gigantes. Toda vez que se mistura o natural com o espiritual, nascem gigantes, nefilins. E esses nefilins, a palavra diz que quando aconteceu o dilúvio, o segundo dilúvio, agora pela rebelião de Noé e a raça humana, diz que com o dilúvio toda a carne foi exterminada, foi julgada e condenada. Mas o que acontece? Não havia só pessoas de carne. Houve a mistura com os anjos. Tanto é que há textos que dizem que gigantes sobreviveram ao dilúvio. Então nós temos que estar atentos, porque desde o primeiro momento, da primeira criação, o primeiro dilúvio, a segunda criação, o segundo dilúvio, essa terra tem mistérios que nós não conhecemos, mas que estão na Bíblia e que também estão nas culturas, nas tradições e nas religiões de muitos povos. Muitos deles falam sobre isso. E só ter um mínimo de experiência em libertação, que qualquer pastor que tem um mínimo de experiência já orou por pessoas que tinham visitações de espíritos à noite para ter relação, que não conseguiam casar e assim por diante. Ou seja, há muitos mistérios. Nós vemos que Jesus fala de espíritos mudo, um outro espírito mudo, sem visão, sem fala, um espírito mudo, o outro era mudo, outro, ele vai falando dos tipos de espíritos. Nós vimos na mensagem anterior, ele liberta uma pessoa e ela era o quê? Possuída por um espírito mudo. Outro, um espírito cego e mudo. Outro por espíritos imundos. Espíritos, ou seja, espíritos, não está falando de anjos. Então há anjos, anjos caídos, há principados, potestades, anjos caídos. Há muitos mistérios.
E Deus nos adverte: não consulte os mortos. É algo que temos que nos atentar. Porque nós, com toda a religiosidade e idolatria, nós tendemos a consultar os mortos, a consultar a adivinhação, o que vai acontecer, e muitas vezes queremos usar dons de Deus dentro da igreja para esse propósito. A profecia não é para trazer revelação simplesmente pelos dias que estão por vir. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, falando da primeira criação e da segunda, do primeiro e do segundo dilúvio, Lúcifer e Adão, a terra tem mistérios. Ok? E nós temos que estar atentos a isso. E em toda a antiguidade, antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes de Jesus vir a essa terra como o santo de Deus, ninguém tinha sido verdadeiramente liberto. O máximo que acontecia era clamar a Deus e os inimigos fugirem. Era ter verdadeira adoração e os espíritos imundos fugirem. Mas depois eles voltavam, e voltavam 7 vezes mais, como o próprio Jesus ensina. Não adianta só clamar e os demônios fugirem, porque eles vão voltar. Pode mandar para o abismo, mas vai voltar outros. E se não estiver cheio de Deus, de palavra de Deus, o estado da pessoa fica pior. Vai ficando pior. Ou seja, Jesus vem, e a primeira coisa que ele faz quando ele vai para o deserto, depois do batismo, é vencer Satanás na palavra. Nós temos que aprender a vencer Satanás na palavra. Para isso precisamos nos humilhar, nos submeter, sermos guiados pelo Espírito, irmos aonde ele mora. Deserto significa morada dos demônios. Jesus não foi conduzido pelo Espírito ao deserto à toa, para ficar sozinho, para passar fome, e ficar com sede, fome, e fazer jejum. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, porque ele tem que vencer. Ele tinha que vencer. E ele venceu Satanás, o diabo, o tentador, no deserto, na casa do inimigo. Depois que Jesus vence Satanás no deserto, as tentações do deserto, ele foi guiado, mas ele venceu os espíritos imundos, Satanás. Ele volta agora revestido de poder. E aí ele começa a ensinar com poder e autoridade. E aí ele começa a libertar e curar. E se nós observarmos, a maioria das curas não foram curas, foram libertações. E eu já dei o meu exemplo, já falei, fiquei 2 anos orando por cura. E só fui aprender depois de 2 anos, quando eu fui curado, não, quando eu fui liberto de um espírito imundo que estava na minha coluna e que vinha passando de geração em geração, que já tinha destruído a vida da minha avó, já tinha destruído a vida das filhas da minha avó, tentou destruir a vida da minha mãe, colocando ela na cama. O médico falou, você vai operar, mas nunca mais se vai levantar da cama e você vai usar a cadeira de roda pro resto da vida. Era um demônio que vinha passando de geração em geração, destruiu os meus antepassados, a minha avó estava destruindo as filhas uma por uma. Quando chegou na minha mãe, ela recebeu oração, revelação, e aquele demônio foi expulso. E o pastor falou, é como um sanguessuga na sua coluna. Só que ele volta. Eles voltam. Ele volta. Ele vem visitar a maldade dos pais, porque os meus antepassados mexeram com feitiçaria, idolatria. E aí essa maldade visita até a 3ª e 4ª geração. E esse espírito que estava agindo na 3ª e 4ª geração também tentou me colocar. Fiquei 2 anos de cama. Então nós temos que estar atentos, porque muitas vezes nos falta discernimento. Não é um problema na boca, não. É um espírito mudo. É um espírito surdo, mudo. É um espírito de cegueira. A palavra diz que o principado desse século cegou a muitos. E as pessoas não estão vendo como o diabo trabalha. Tá, 20, 30 anos atrás, todos os demônios saíram, mas eles estão voltando. E as comportas do inferno, as portas do inferno, do abismo, estão se abrindo. Doenças novas, pragas novas, é só a gente ler em Apocalipse. Se você olha a descrição desses espíritos, irmão, dá medo. Dá medo, porque eles são grandes, fortes, são como cavalos, eles têm rabo de escorpião, mas Jesus está trazendo uma doutrina nova, para que haja libertação. Não é um show gospel, é libertação de verdade. Jesus venceu no deserto e ele começa a libertar e a curar. Todo espírito, ele vai trazer uma doença junto. Atrás de cada doença tem um espírito de enfermidade. Não tem como. Precisamos abrir os olhos para isso. É óbvio que a gente abre as redes sociais e hoje a gente vê pessoas extremamente famosas, dizem, não, depressão é normal, isso, não sei o que lá. Mas quando a gente pega testemunhos antes, essas pessoas dizem, eu era uma Jezabel,
Eu ouvi ela confessando. Eu era uma Jezabel na igreja do meu pai. Eu vi o marido dela falando sobre as artimanhas que ela tinha de Jezabel e como foi difícil tratar. Irmão, doenças não caem do céu. Doenças, elas vêm pelo espiritual, pela alma e pelo corpo. Fala como você come, eu vou falar quais são os demônios que acompanham. Fala os sentimentos e pensamentos, eu vou falar quais são os demônios que estão agindo. É fácil entender. Fala para mim qual é a sua filosofia de vida, o seu propósito de vida, a sua religiosidade, que eu vou falar quais são os demônios que estão por trás. Precisamos nos atentar para isso, porque os cristãos estão sofrendo, sendo atacados e não estão nem percebendo. O seu tipo de alimentação revela o tipo de espírito que está por detrás. Pode ser espírito de religiosidade, pode ser o espírito de Deus, ou pode ser espíritos imundos. Conforme o seu coração, o seu pensamento, o seu sentir, a sua emoção, dá para saber qual o espírito está por detrás. Porque não tem como, irmão, falar que você está cheio de alegria, que faz até a tristeza saltar de alegria, e falar que é o demônio. É Deus. É Deus que nos dá a unção de alegria para saltarmos, ainda no meio de uma crise. Agora, não tem como você falar, tá tudo bem na minha vida, tudo perfeito, não tem motivo. Mas eu estou tão desanimado, estou tão triste. Estou tão triste. Não sei porquê. Não consigo sair da cama. Fala para mim qual é o que você pensa, o seu projeto de vida, o seu estilo, a sua filosofia de vida, a sua religiosidade, você vai saber qual é o demônio. Os dos escribas e fariseus eram um espírito de luxúria, era um espírito de ciúmes, inveja, de ódio. Era fácil saber qual era. Então nós temos que estar atentos a isso, porque quando Jesus vem, ele faz algo que gera admiração, as pessoas ficam maravilhadas e perguntam: o que é isso? Isso nunca aconteceu na história. Só Deus pode fazer isso. Só o Santo de Deus pode fazer isso. Ninguém nunca fez. Moisés nunca fez isso. Nunca fez isso. Nunca fez isso. Moisés nunca fez isso. Elias nunca fez isso. Abriu o mar vermelho. Amém. Fez cair fogo do céu. Amém. Tiveram grandes vitórias. Mas só o Santo de Deus, só Jesus Cristo, só Deus tem essa doutrina. Só Deus pode fazer isso. Enquanto não entendermos esses mistérios e buscarmos, porque a gente vai criando uma religiosidade, a gente vai se escondendo, a gente vai fugindo, a gente tem medo. Tem medo de ser liberto. E não tem um outro jeito. Porque ele já era homem, ou seja, ele nasceu e todo sábado ele estava cumprindo o sabá. Mas ele já era homem. Mas estava doente e estava possesso. Deixa eu falar uma coisa. Vencer o diabo é fácil, ele já foi vencido. E o pior não é os demônios. Sabe o que é pior? Perguntou o que, pastor? Pior do que ficar possesso. Sabe o que é? É ter atitudes demoníacas. As pessoas, eu acho que você nunca ouviu falar sobre isso. Mas ninguém vai ficar possesso sem antes tiver atitudes demoníacas. Judas, por que Satanás entrou no coração dele? Porque as atitudes. Ele não foi chamado, ele não recebeu unção, ele não pregou, arrependei-vos, ele não libertou e não curou, mas as atitudes demoníacas é que abrem porta. E as atitudes dele, de visitar os escribas, os fariseus, de ir na sinagoga deles e de não estar com Jesus. Tem atitudes que a gente acha que é tão santa. Não, ele foi lá na sinagoga deles. Irmão, tem gente que fala pra mim, eu fui em tal igreja, já sei qual é o demônio que está por detrás. Uma vez eu, quase chorando, não chorei porque eu sou homem. E cara, Marcos, por que você está tão triste? Porque eu sei qual é o demônio que está por detrás. Eu sei qual é o demônio. Essa pessoa foi visitar uma igreja aí, eu tenho visão, eu sei qual é o demônio que está por detrás. Marcos, você... Demora, irmão. Demônio é paciente. Mas a pessoa, não, é que eu estou indo na igreja. Foi na sinagoga deles, ao invés de estar na sua sinagoga. Foi na sinagoga deles. Foi na sinagoga que tem o trono de Satanás, ao invés de estar com o seu pastor, o seu discipulador. Ao invés de estar com a sua família. Irmão, eu conheço essa história. Irmão, eu tenho cara de tonto. Quando eu ando meio que nem tonto. Meu irmão, mas só de pastor são mais de 20 anos. Só
lendo, meditando, tendo experiências com Deus, só de pastor, são mais de 23 anos. Agora, nós podemos viver de forma racional e religiosa, ou nós podemos buscar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, o nosso coração, com toda a nossa força, para sermos verdadeiramente abençoados. Porque senão a gente só vai vendo desgraça passando de família em família. De família em família. Jesus vence no deserto. Ele começa a libertar e a curar. E ele dá essa unção. Ele dá essa comissão aos seus discípulos, dizendo: olha, vocês vão de 2 em 2. E vocês libertem e curem o povo. Vocês vão e vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. É um nível. Depois ele diz: vocês vão pegar em serpentes e escorpiões. Mas Paulo, depois, ele pega na mão, a serpente pica ele, cumpre-se a palavra de Jesus, ainda que vocês sejam envenenados. A morte não vai alcançar vocês. Paulo sacode aquela víbora, aquela serpente, ela cai no fogo e é queimada. Nós temos essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade. A principal obra que nós temos que fazer é desfazer as obras do inimigo. Nós não podemos colocar isso debaixo do pano. Não podemos colocar isso debaixo do tapete. Não podemos ser racionais, religiosos e dizer: não está acontecendo nada. Não, eu não consigo casar. É normal hoje. Eu não consigo ter filho. É normal. Não, todo mundo está doente. Eu não. Irmão, fala qual foi o dia que eu subi aqui e você viu que eu estava doente. Qual foi o dia que eu não subi aqui porque eu estava sem voz? Qual foi o dia que eu subi aqui que eu estava com dor? Irmão, eu sou de carne que nem vocês. Só tem uma diferença. Eu tenho mais revelação que vocês. Só isso. Só isso. Porque eu não aceito uma dor de cabeça. Eu não aceito dor no corpo. Eu não aceito enfermidade. Ela visita? Visita. Tem horas que eu falo pra cá, eu falo assim: ó, espírito de enfermidade tá me visitando. Mas não vai me pegar. E às vezes fica 2, 3 semanas em ronda. Mas eu não caio de cama. E muito menos deixo de fazer a obra de Deus por causa de espírito de enfermidade. Irmão, você dá um passo atrás, o próximo é a queda. As pessoas não caem para frente, as pessoas caem para trás. Quando recuam. Quando o diabo diz: você não. Isso é normal. Fica em casa. Engraçado que, mesmo doente, todo mundo vai trabalhar. Mas se achar que vai ficar doente, nem na igreja vem. Nem na igreja vem. Para você saber o quanto é espiritual. O quanto muitos são escravos de mamon. Porque não pode faltar no trabalho. Porque senão mamon pega. É libertação, gente. É cura. Jesus deixa bem claro. Ele traz todos os ensinamentos. E ele deixa bem claro: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Permaneça na verdade. E a verdade, verdadeiramente, vos libertará. Diga: tudo é um processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. A libertação é um processo. De ouvir, de ser limpo. Mas ser limpo do quê? De pecado? Limpo de pecado? Sim, mas limpo de espíritos imundos. Mas os crentes não precisam. Somos filhos de Abraão. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ser lavados. Toda imundície, espírito de imundície, precisa sair. Tem pecados que você não consegue deixar, não é por falta de arrependimento, é por falta de libertação. Porque atrás desse pecado tem um espírito imundo. E você está lidando na área sentimental e emocional. Eu me arrependo, Senhor, eu choro. Não vou fazer mais. Faz juramento. Mas não é arrependimento, é libertação. É libertação. É libertação. Tive a oportunidade de orar, não por muitos, mas algumas pessoas literalmente drogada. E junto comigo orando, algumas pessoas acompanhando que já tinham tido experiências de vida nas drogas. E era impressionante que quando terminava a oração, todo o cheiro, trijeito, todos os efeitos, na hora, desapareciam. Na hora. O que chamou muito a minha atenção era um jovem que falou assim: ó, eu já tenho filho, eu trabalhei, peguei dinheiro, gastei tudo, as mãos todas sujas de drogas.
Passou 2, 3 dias nas drogas. Como é que eu volto para casa agora? Ainda louco, cheiro. E ele na porta não queria entrar. Eu falei, não, você vai entrar hoje, você vai colocar as mãos no altar e você vai ser liberto. O que mais me chamou a atenção não foi ele ser liberto. Foi a pessoa que estava do lado assim. Ele foi liberto. Eu não tenho. E ela tinha esperado. Não tem mais um sinal. Não tem mais um vestígio. Não tem mais um cheiro. Porque é demônio, irmão. É demônio. Não é vício. É demônio de vício. É demônio de pecado. É demônio imundo. E nós temos que buscar. Porque as coisas não vão ficar mais fácil. Vão ficar mais difícil. Se nós não tivermos revelação, ao invés de nós termos o Espírito para nos guiar e vencer o inimigo no deserto, voltar revestidos de poder para libertar a nossa casa e as pessoas, se nós não entendermos que o Senhor nos comissionou para discípulos, fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando, fazer discípulos, batizando, ensinando e libertando. A libertação é uma doutrina extremamente importante. É a nova doutrina que Jesus veio trazer. Não existe. Por que ele diz? Se o dedo de Deus expulsa demônios, significa que o reino é chegado. Não existe conquista de território. Não existe possuir terra prometida. Não existe governo enquanto estiver no império das trevas. É uma guerra espiritual, é mais do que uma guerra. É uma guerra entre reinos. Entre o império das trevas, tirar as pessoas do império das trevas e levá-las para o reino da luz. A coisa mais importante que a igreja tem que fazer é libertar. Não estou falando de fazer culto de exorcismo. Eu estou falando de libertar pela verdade, ensinando a verdade, permanecendo na verdade, conhecendo a verdade, permanecendo na verdade. Irmão, você pegar qualquer psicólogozinho, aí você vai ver que ele que trabalhou nesse lugar de doido. Eles falam, é espiritual. É espiritual. Raríssimas exceções, irmão, são problemas mentais. A maioria é espiritual e é hereditário. Espíritos de loucura, de morte. Eu lembro de uma vez, era muito novo, estava numa empresa e o pastor foi orar e manifestou uma pessoa, um espírito de loucura, para matar ele e destruir o negócio. E o espírito falando, eu sou o espírito da loucura. Eu vou deixar ele louco. Ele é meu. Se nós não entendermos e começarmos a normalizar tudo, irmão, mas o diabo não se preocupa não. O que nós temos que tomar cuidado é com as atitudes demoníacas. É com a indiferença, é com a desobediência, é com ser acomodado, é com o tanto faz. Todo mundo faz. É com a fofoca, é com a insubmissão. Irmão, acho que vocês já me conheceram. Vocês já perceberam que autoritário eu não sou. Autoritário eu não sou. Mas se eu fosse você, e quando aconteceu comigo, que chegou um novo líder, a primeira coisa que eu falei assim, ó, não é o que eu faço, como eu sou e o que eu estou acostumado. A partir de agora é como nós vamos fazer, o que a gente vai fazer. Porque se deu errado antes, você não veio aqui para continuar fazendo errado, para dar errado. Você foi enviado na minha vida, para cuidar da minha vida, para ser meu discipulador. Não é para fazer como todo mundo fez, como todo mundo faz. Eu não vou continuar minha vida do mesmo jeito. Deus trocou. Então vamos fazer o que Deus quer. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Como é que funciona? Continuar a igreja do mesmo jeito de 20 anos atrás? Continuar uma vida religiosa, um culto de 7 anos atrás? Tome muito cuidado com as atitudes demoníacas. Menos cuidado com o demônio, porque ele foge de vós. Mas tome muito cuidado com as atitudes demoníacas. Não tem nada a ver. Só reclama, não tem nada a ver. Só murmura, não tem nada a ver. Não faz nada, não tem nada a ver. Cuidado com as atitudes demoníacas. Tudo começa com atitudes demoníacas. Tudo começa com atitudes demoníacas. Adão e Eva não esperaram Deus no final da tarde. O povo não esperou Moisés descer do monte. As pessoas não esperam e querem fazer o que querem, do jeito que querem. Ou pior, do jeito que todo mundo fez e deu errado. Se você não tiver paciência, se não houver submissão, se não houver atitudes santas, o diabo entra. E o maior problema é a obra da carne que o diabo faz. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome. Só o Senhor é Deus.